primeira coisa que eu pego do que você fala, que eu acho que pode ser importante para todo professor no centro, é o tema da inteligência e dos usos possíveis da inteligência, considerando que a gente está numa sociedade burguesa com as suas neuroses. Então, tem o uso que contribui com ela e tem o uso que, de alguma maneira, a combate ou a contrapõe. Eu queria que você comentasse isso, na verdade, esses usos possíveis da inteligência hoje. Já que a gente está falando no terreno da escola, da educação, a gente costuma atribuir uma grande importância à inteligência como se o valor estivesse nela. A inteligência é só um recurso, é muito fundamental, mas ele é um recurso só. Esse recurso pode estar a serviço das forças as mais variadas, das mais ativas às mais reativas, né? Quem falava em força ativa e reativa era Nietzsche, assim, tipo o beabá do Nietzsche, para quem conhece e não conhece também não tem importância, mas se quiser vale muito a pena. E o que é a força ativa? A força ativa é quando nós, enquanto seres vivos, é quando a vontade de potência da vida, quando a potência da vida ela é alta. Ela é alta, quando a potência da vida é alta, implica que a subjetividade esteja totalmente na escuta daquilo que o corpo, enquanto ser vivo, está podendo farejar do ambiente, não enquanto um conjunto de regras, ou um conjunto de representações, imagens, mas como um estado vital, né? Que forças estão predominando ali para que se concretizam naquele tipo de condução, né? Daquele meio. E que outras forças estariam promovendo uma possibilidade de respiração maior, etc. E que não é uma coisa gratuita e menor, aliás, é a coisa talvez a mais importante, que eu chamo de pérola negra da vida humana, prefiro chamar de negra do que branca, apesar de eu ser branca. Então, é a nossa pérola negra, porque é essa nossa capacidade como ser vivo, podendo estar farejando o tempo todo, produzindo um conhecimento que é o conhecimento do vivo em relação ao ambiente onde está imerso, enquanto vivo, para poder estar o tempo inteiro cuidando e favorecendo para que a vida que está em nós possa estar se realizando em toda a sua potência. E o que define a potência vital, essencialmente, é a capacidade de criação e de diferenciação permanente. Toda vez que isso é necessário para que ela continue pulsando. Não criar o novo pelo novo, como a publicidade, né? É totalmente distinto disso. Você só cria porque você é forçado em função de uma certa conjunção de coisas em que essa possibilidade de pulsação da vida se encontra diminuída ou machucada. Então, nesse sentido, a inteligência pode estar tanto a favor das forças ativas como ela pode estar a favor das forças reativas. Quando eu falo assim, parece que só tem branco e negro, ativo e reativo. Não. Ou negativo e positivo. Não. O campo de forças é em infinitos matizes, mudando o tempo inteiro, do mais ativo ao mais reativo. Ninguém é totalmente reativo, porque totalmente reativo é a destruição total, né? Então, a inteligência pode estar a favor disso ou contra isso. Então, eu estava brincando aí na palestra que quando uma obra teórica, ela é totalmente pensada contra as turbulências da vida, alucinando um campo de verdade absoluta e dissociada para se proteger das turbulências da vida, se ela é uma obra que é feita com muita inteligência e muita erudição, ela é mais nefasta do que uma obra reativa, meia burra. Porque essa primeira tem um poder de convocação, de sedução e de fascínio enorme e que é muito tóxico para o ambiente. O Proust tinha uma frase muito bonita que ele falava: a inteligência vem sempre depois. Porque não é a inteligência que é a primeira inteligência que vai operar para muitas direções, né? Nesse sentido. E aí, nesse sentido, você acha, talvez seja um pouco arriscado, mas que dá para dizer qual seria um possível papel de um professor ou de um artista nesse contexto desse jogo de forças? Então, complexo. Vamos falar do professor, depois do artista, podemos até falar do analista também, que estão meio... Cada um cumpre um serviço ali, cada um presta um serviço, mas por entradas distintas, né? No mesmo tipo de campo problemático. Que o professor, mais do que ser um transmissor de conteúdos ou transmissor de palavras de ordem, de como se comportar perante o pensamento os pensamentos existentes, os teorias existentes,
e sempre se comportar de maneira submissa, imitativa, e quanto mais o estudante se apropria desse campo de erudição e mais ele manipula com rigor formal a composição desse campo, mais ele é valorizado. Aqui a gente introduziria uma outra atitude, onde o rigor não é mais um rigor apenas de uma espécie de arquivo morto, né, de teorias, ou de uma inteligência de composição de argumentos, né? Mas o rigor, ele tem a ver com o quanto aquilo que se cria, pela palavra conceitual, no caso, teórica, o quanto aquilo está à altura desse movimento vital que está te exigindo pensamento. Quanto mais tiver a altura, quanto mais aquilo estiver pulsando na palavra que surgiu, sem tranqueira em volta, sem enfeitinho, quanto mais tiver isso e só isso, quanto mais simples e total tiver aquela experiência naquela palavra, mais essa palavra vai ter força de contaminação no ambiente, para convocar essa liberdade, essa possibilidade nos outros, né? Então, aí tem um rigor que é muito mais difícil do que o rigor que só requer inteligência de composição e argumentação e memória de arquivo morto. É um horror isso, né? Imagina que horror, ficar carregando um arquivo morto dentro de você, né? Então, porque o rigor aí é um duplo rigor. É um rigor ético, do quanto você está à altura do vital em você, do tudo. E é um rigor de como você compõe essa palavra de modo que aquilo esteja o mais presente possível. Não é nem presente, de modo que aquilo esteja o mais vivo possível ali. Esse rigor ele é muito mais simples e ao mesmo tempo muito mais difícil, não porque ele seja difícil, é porque nós estamos muito mal acostumados. Então o esforço para se iniciar esse tipo de rigor é infinitamente maior do que um esforço de virar um decorador de arquivo morto e desenvolver inteligência que nem se desenvolve ginástica na academia para compor bem os argumentos, né? Isso na educação. Na arte, a arte nasceu com a modernidade inventada pela Europa Ocidental, colonização, capitalismo e burguesia, né? Porque antes não existia um departamento específico da realidade humana que chamava arte. E antes em outras culturas, né? Mesmo na cultura europeia anterior, né? A arte nasce junto nesses 500 anos aí, né? E ela nasce numa cultura cuja subjetividade consiste em estar dissociada do corpo e reduzida à representação e à razão e à consciência, né? E é como se, então, nessa cultura se inventa como único campo onde se pensa e produz a partir do corpo, é um campo que foi batizado de arte. Então fica confinado a esse campo, esse exercício, né? E ainda assim, nada garante que esse exercício vai poder estar acontecendo tranquilo nesse campo, porque esse campo é atravessado pela subjetividade burguesa como todo o resto. E sendo o capitalismo contemporâneo, né, que muitos autores chamaram de capitalismo cultural, ou informacional, que é o neoliberalismo, como ele se alimenta muito exatamente do campo da arte, como ele se alimenta muito do pensamento da criação, então tem uma operação muito mais perversa que não é de repressão dessa capacidade do pensamento, mas de canalização dela para o mercado, né? Então sabe abuso sexual? Pedofilia? Quando o pedófilo abusa de uma criança, o problema não é o sexo, porque criança tem sexo e tem tesão. O problema é que ele está abusando, em vez de ele estar protegendo algo ali que a função do adulto é proteger e carinhar, ele está usando e desconsiderando aquela vida, né? Então tem uma relação parecida, também com uma relação entre o cafetão e a puta. A puta tem um erotismo mesmo bacana, ela é sensual, ela tem uma liberdade sexual bárbara, muito legal, muito corajosa. Só que ela canaliza toda aquela experiência do erotismo dela para aumentar o poder do cafetão, porque ela acredita que se ela se submeter ao cafetão ela vai ficar protegida. E esse engodo é parecido com o que o capital estabelece com o pensamento e com a criação. Que você acredita que se você vai por aí, você estará garantido, né? Mas só que isso não é uma ideologia, isso te pega no próprio funcionamento do desejo.
Então, muito bem. Então, para mim, a arte para valer, e acho adoro a arte, é importantíssima. E a arte para valer é exatamente uma obra de arte quando ela tem esse rigor ético e esse rigor de linguagem, não da linguagem por ela mesma, ou da forma por ela mesma, mas o que se inventa para que aquilo realmente esteja pulsando no que você está criando, né? Então, isso em relação à arte. E eu disse que eu acrescentaria a psicanálise, a clínica, porque o trabalho clínico da psicanálise fundamental consiste na reconexão com esse corpo na produção do pensamento, né? Em convocar as palavrinhas que vêm dessa experiência e detectando o quanto essas palavras vêm só da representação, do desejo de verdade, do desejo de unidade individual, não sei o quê, como elas são totalmente imaginárias e distantes da vida, né? Você vai adquirindo essa capacidade, aí você vai desmontando as interpretações que você fez das coisas para se proteger do medo dessa capacidade, né? Por impossibilidades vividas e tal, e tal, e tal. O máximo que eu posso é o máximo que minha vida pode. Pode ser que minha vida ainda é pequena, perto do que ela deveria poder, mas é o que ela pode, né? Então, é isso, né? Não tem resposta e nem solução final. Mesmo porque, não sei se vocês sabem se são criancinhas, mas não sei se vocês sabem que quando o Hitler decidiu que ia botar todo mundo no forno, porque primeiro eram os campos de concentração de trabalho forçado. A partir de um certo momento, na Segunda Guerra, ele decidiu matar todo mundo no forno, a gás, né? Botar no forno. Por isso que eu ia falar isso lá e não falei. É o máximo da realização da relação com o outro na cultura ocidental, porque o outro, se ele está atrapalhando, ou se ele atrapalhando, se ele te desestabiliza pela própria existência dele, não tem problema, você assa no forno. Então assou muita gente no forno, né? Então, por que eu estava falando isso? Para dizer que não tem receita pronta. E eles chamavam isso de solução final. Solução final já mostrou que não dá certo, seja para o bem ou para o mal. Porque solução final é coisa de arquivo morto, porque a vida não para de colocar novos problemas. Então, assim, solução final é você de novo se desconectar e grudar num negócio que você achou que chegou na verdade. Então, solução final é coisa de religião monoteísta, sabe? Que tudo acaba em Deus, no paraíso, no inferno, mas não acaba, a vida não acaba, né? A única coisa maravilhosa que existe é isso, é que a vida não acaba, né? Não a vida de cada um, mas a vida. Não acaba.